Vamos para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 3. Agora, Jesus, na verdade, em Mateus 24, verso 3, descreve os sinais para o fim. E diz: E quando ele se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então eles estão pedindo eventos que precedem a sua vinda. Então eu quero que olhemos para esses eventos. Vamos dar uma olhada nesses eventos. Jesus diz no versículo 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestilências e terremotos em vários lugares. Versículo 8, tudo isso não é o fim, é o princípio das dores, o começo do fim. E então no versículo 9 ele diz: Então eles vos entregarão para serem afligidos e vos matarão, e vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Qual é o evento do versículo 9? Não pode ser a lei dominical nacional. Não combina. Sim, a perseguição, sim. Mas essa não é a lei dominical nacional. É a lei dominical universal. Alguém diz: por que você diz isso? Olhem para o versículo 9. Diz: Então eles vos entregarão para serem afligidos e vos matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então todas as nações vão nos atingir. Não é apenas uma nação aplicando a lei dominical. Agora é uma perseguição universal, uma lei dominical universal. Mas o que leva a ela? O que leva a isso? São as coisas baseadas no versículo 7. Agora é interessante, Jesus diz que vocês serão odiados por causa do meu nome. Agora a Bíblia nos diz qual é o nome dele. O nome dele será chamado o Senhor, Justiça Nossa. Então por que eles vão nos odiar? Por causa do nosso caráter ou da harmonia com Cristo. E Satanás nos vê como uma ameaça e ele diz: agora os perseguiremos e os mataremos, porque não conseguiremos fazê-los pecar, cair em pecado, mas vamos então matá-los. Ele vai tentar, obviamente alguns vão morrer como mártires, mas Deus vai reservar um grupo especial de pessoas que irão para o grande tempo de angústia. Agora, vocês sabem que é muito interessante. A pergunta foi feita sobre Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Quem será capaz de resistir? Vocês conhecem Provérbios capítulo 12, nos diz quem irá ficar de pé. Vamos para Provérbios capítulo 12. Quero que vocês vejam enquanto eu volto para Mateus capítulo 24. Quero que vocês vejam Provérbios capítulo 12. Quem irá ficar de pé? Provérbios capítulo 12, versículo 7. Ouçam quem permanecerá de pé. Diz que os ímpios serão derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Quem ficará de pé? A casa dos justos. Aqueles cujos lares, na verdade, aqueles lares que são um pequeno paraíso na terra, esses lares vão ficar de pé. Esses lares vão ficar de pé. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E amigos, temos um exemplo publicamente falando de como a justiça de um homem dentro do seu lar e toda a sua família foi salva. Vocês conhecem? Noé. Isto é apenas pela fé. Noé se tornou herdeiro dos justos, mas foi pela fé, e diz que ele se moveu e preparou uma arca para salvar sua família. Noé teve uma experiência de justificação pela fé, e ele fez exatamente o que Deus disse, e sua família foi salva. Vocês sabiam que havia outro homem, que quando Deus o avisou, ele não se moveu com medo, e porque ele não se moveu com medo, sua família inteira foi perdida. Este foi Ló. Perdeu a família inteira. Você sabe o que a inspiração diz, que se Ló tivesse saído imediatamente quando o anjo falou, a sua esposa não teria se transformado em uma estátua de sal. Foi seu espírito persistente que fez com que sua esposa se perdesse. Vamos ler o verso 7. Então diz que nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestilência e terremotos em diversos lugares. Então Jesus está mencionando especificamente a última coisa na lista que ele dá, terremotos. O que são terremotos? Mudanças climáticas, desastres naturais. Então Jesus menciona desastres naturais no clima.
Eu diria que essa vai ser a crise que vai nos levar a essa perseguição. Obviamente que o que trará a perseguição é a lei dominical, mas a mudança climática vai ser a crise que está no grande conflito, página 589 e 590. Mudanças climáticas, desastres naturais se tornam o motivo para a chamada do domingo. Para restaurar a prosperidade temporal, ela diz, e também para evitar essas calamidades. Então as mudanças climáticas vão ser o problema. Agora eu quero que vocês vejam isso sobre a questão das mudanças climáticas. Jesus também menciona rumores de guerras. Agora, isto foi dia 8 de dezembro de 2022. E diz, Papa Francisco, o homem do pecado. Este homem tem algo a ver com a finalização da história da Terra, em grande parte. E diz, Papa Francisco, o grito do nosso planeta maltratado é inseparável do grito da humanidade sofredora. Como isso se interpreta? Como você entenderia isso? Se você quer parar o grito da humanidade sofredora, o que se deve ajudar primeiro? O planeta. É o que ele está dizendo. Ele diz, o grito do nosso planeta maltratado é inseparável do grito da humanidade sofredora. Então, se eu quero ajudar a humanidade sofredora, o que é o melhor a se fazer para ajudar a humanidade? Salvar o planeta. Agora, isto é de 26 de novembro de 2022. O que saiu? Diz Banco BC revelou, isso é no Canadá. Banco BC lança cartão de crédito com rastreamento de pegada de carbono. De dias atrás, o Canadá acabou de introduzir um cartão de crédito de carbono, de rastreamento de pegada de carbono. Você usa esse cartão de crédito, a menos que o cartão de crédito não funcione com seu dinheiro. Quanto é a sua pegada de carbono? Quanto carbono você usou? Quando você superou seus limites, você pode deslizar, e não funciona. O Canadá acaba de introduzir isto. Mudança climática está ligado a mudanças climáticas, sim. Quero que vocês vejam isto, é da Fox News. E a maneira como eles começam é rastreando você, é o que essas pessoas estão dizendo aqui. Eles estão tramando abertamente alguns dos planos mais loucos que você já ouviu falar, como rastrear sua pegada de carbono. Estamos desenvolvendo por meio da tecnologia e da capacidade de os consumidores medirem sua própria pegada de carbono. O que isso significa? Para onde eles estão viajando, como estão viajando, o que estão comendo, o que estão consumindo na plataforma. Então é um rastreador de pegada de carbono individual. Então, um rastreador individual para você. Então, tudo o que eles estão fazendo é pelo clima. Vocês acham que eles se preocupam com o clima? Eles querem controlar você. Eles querem controlar todos. Agora, isto é do Fórum Econômico Mundial. Obviamente faz parte dos Estados Unidos. Agora, o Google, o Fórum Econômico Mundial controla o Google. Isto é uma entrevista com o Google sobre as mudanças climáticas. Você sabe, nós fizemos uma parceria com o Google. Por exemplo, se você pesquisar mudanças climáticas no Google, você terá no topo de sua pesquisa e obterá todos os tipos de recursos. Quando começamos esta parceria, ficamos chocados ao ver que, quando pesquisamos mudanças climáticas no Google, obtemos informações incrivelmente distorcidas no topo. Então, estamos nos tornando muito mais proativos. E você sabe que somos donos da ciência e pensamos que o mundo que você conhece deveria saber disso. E as próprias plataformas também. Ouviram o que ela disse? Somos donos da ciência e o mundo deveria saber disso. É o que ela disse, que o mundo deveria saber. Então eles controlam o Google. Quando você procurar por outra coisa, ela quis dizer especificamente o clima. Vocês acham que é apenas a mudança climática? Que quando você procura por isso, você sabe que o Google te dá uma lista de coisas. Então você tem que ir para o número 2, número 3, número 4, número 5. Eles podem colocar o que você realmente está procurando. Número 8, número 10. E eles colocam o que eles querem que você consiga na primeira pesquisa que você fizer. Você sabe que nós mostramos a vocês o sul da África. Agora eu quero que vocês ouçam isso.
Então, o Reino Unido é atualmente o chefe do Grupo G7, que é o país economicamente mais avançado do mundo. E o Reino Unido atualmente preside o Grupo G7, nosso chanceler que cuida de nossa economia. Então, ele mencionou o Grupo G7 e que nação lidera o Grupo G7? O Reino Unido, certo? Agora, quem é o presidente hoje? O primeiro-ministro? Sunak. Agora, ouçam o que ele diz. Agora, o G7 são as nações econômicas mais avançadas. E quem está à frente do G7? O Reino Unido. E quem foi no chefe do Reino Unido? Sunak. E o que Sunak quer? Mostramos o que ele quer, a moeda digital. É uma grande estrela, pois estamos em 2023 para a moeda digital. Grande estrela. O chanceler, seu nome é Rishi Sunak, ele lançou este vídeo, isso é tudo, a propósito, meus feeds sociais, ele colocou este vídeo dizendo que o que eles querem fazer é trazer essa coisa chamada moeda digital do Banco Central. Eles querem substituir o dinheiro papel moeda por dinheiro digital como um concorrente do Bitcoin e do dinheiro criptógrafo, certo? Mas em vez de ser uma moeda descentralizada, ela será controlada por um governo. É uma moeda digital, mas controlada centralmente pelos bancos da Inglaterra. Então, em vez de ter uma conta bancária em qualquer HSBC ou Banco da América, você terá uma conta bancária diretamente dentro do contexto americano com o Fed, no Reino Unido diretamente com o Banco da Inglaterra. Você tem uma conta bancária pessoal e recebe dinheiro digital nesta conta bancária. Estes são chamados de moedas digitais do Banco Central. O chanceler do Tesouro no Reino Unido já anunciou sua intenção de fazer isso com o Grupo G7. O que estamos vendo no mundo hoje? Acho que estamos à beira de uma mudança dramática em que estamos prestes a dizer isso com ousadia. Estamos prestes a abandonar o sistema tradicional de dinheiro e contabilidade e introduzir um novo. E o novo, a nova contabilidade é o que chamamos de blockchain. Significa digital, significa ter um registro quase perfeito de cada transação que acontece na economia, o que nos dará uma clareza muito maior sobre o que está acontecendo. Também levanta enormes perigos em termos de equilíbrio de poder entre estados e cidadãos. Ouviram o que ela disse, irmãos? Controle total. Entendam, total controle de cada transação que você fizer, controle total. Você sabe por que Deus está nos permitindo ver essas coisas acontecerem no mundo? Somos literalmente vistos, amigos, e ai de nós se nós olharmos para essas coisas como entretenimento. A gente vê essas coisas e fala, nossa, eu vejo o que está acontecendo, e é isso. Quando vemos tais movimentos de controle para controlar e comprar e vender, Deus diz especificamente que quando vemos isso, quando vemos esse movimento, na verdade a profetisa diz novamente e novamente, o que você acha que o Senhor nos disse repetidamente? Saiam das cidades para o campo, onde você pode obter sua própria provisão, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Vida no Campo, página 9. Estamos vendo esses movimentos, amigos. Não temos muito tempo. Não temos mais muito tempo. Já que, na minha opinião, vamos precisar de uma constituição digital dos direitos humanos se vamos ter dinheiro digital. Agora, para nossa análise sobre moeda digital, vocês conhecem este homem? Ele está falando em nome do Banco para Acordos Internacionais. Esta foi uma reunião com o Banco do FMI para Acordos Internacionais. Eles estavam falando, e isso é o que ele disse quando ele estava falando, isso é o que ele tinha a dizer nesta reunião. Particular para uso geral. Para uso geral, tendemos a estabelecer a equivalência com dinheiro. E há uma diferença enorme lá, por exemplo, em dinheiro não sabemos, por exemplo, quem está usando uma nota de 100 hoje. Não sabemos quem está usando uma nota de 1.000 pesos hoje. Uma diferença fundamental com a moeda digital é que o Banco Central terá um controle absoluto sobre as regras e regulamentos que determinam o uso dessa expressão do Banco Central e também teremos a tecnologia para impor. Vocês ouviram o que ele disse? Impor controle total. Controle total. A Bíblia diz que isto ia acontecer? Exatamente como diz em Apocalipse capítulo 13, verso 17, que está acontecendo.
Klaus Schwab fez um chamado para uma nova ordem mundial recentemente. Ele acabou de convocar em 14 de novembro de 2022. Rússia e China, essas nações têm algo a ver com os eventos do fim dos tempos. Vamos estudar em Daniel 11, olhando para o Rei do Sul. Rússia e China vão abandonar dólar no comércio de energia. Então eles dizem que abandonaram o dólar, não está mais sendo usado. Vocês sabem que moeda estão usando especificamente, obviamente, para comprar petróleo e gás, e assim por diante? Vocês sabem qual moeda é usada para comprar essas coisas? É o dólar. Quando eles o introduziram pela primeira vez, eles o chamavam de petrodólar. Mas a Rússia e a China estão dizendo que estão acabando com isso. Não usaremos mais o dólar. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, revelou um plano de 200 bilhões de euros para proteger a economia alemã contra os efeitos da alta dos preços de energia. Os críticos argumentaram que Berlim está usando o seu poder econômico para salvar seus próprios negócios, independentemente de outros Estados-membros que não têm poder de fogo fiscal para fazer o mesmo. A Alemanha está enfrentando uma crise de energia depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás para Berlim. A Rússia interrompeu o fluxo de gás natural para a Alemanha. A Rússia suspendeu todo o fornecimento de gás para a Alemanha através do Nord Stream 1 pipeline. Dezenas de milhares de manifestantes na Alemanha foram às ruas em resposta à crise energética. É um novo pacote do governo que muitos chamam uma distribuição injusta de fundos. Pergunta: esta guerra é apenas entre Rússia e Ucrânia? Não. Eu sei que podemos ver que a Alemanha foi impactada. Não apenas a Alemanha, mas toda a Europa foi impactada, porque eles são todos dependentes do gás russo, todos dependentes. Quem é o homem vindo para o resgate? Sim, quem é o homem vindo para salvar? O Rei do Norte. Parece que ele está vindo como um homem de paz e diz: enviado russo elogia o papel de mediação do Papa. Então, quem está entrando como único mediador entre esta crise? Isto foi em 8 de novembro de 2022, o homem do pecado. A Bíblia diz que é exatamente isso que ele faria. Daniel capítulo 8, ele destruirá muitos pela paz. Amigos, nós vamos passar por esta crise. Nós vamos passar por esta crise. Portanto, temos que colocar em ordem. Estamos à beira desta crise, 2023. Homens pensantes estão dizendo que veremos um colapso financeiro e veremos uma economia digital. O que tudo isso indica quando vemos que nosso apoio terreno está prestes a ser cortado? O que isso indica? Sim, a lei dominical, mas lembrem-se de que a igreja está quase perfeita. Ellen White diz que nunca o caráter cristão será aperfeiçoado completamente até que todo o apoio terreno seja cortado. O que significa que Deus vê que a igreja está quase pronta. Portanto, Deus diz que comece agora a pôr em operação aquilo que vai cortar todo o apoio terreno. Nós estamos quase lá, irmãos. Estamos quase lá.